Boa noite, amigos. Iniciando aqui mais uma live. Hoje o meu convidado é o Carlos Antônio Pereira, presidente da Cooperativa dos Reflorestadores da Babilônia. Está entrando aí daqui a pouco. Enquanto isso, eu estou aqui pesquisando um livreto sobre o Manual de Identificação de Mudas de Espécies da Mata Atlântica, editado pela Prefeitura. Ele é muito interessante, esse manual, porque ele mostra a muda, as espécies primeiro, né? Pelos grupos, né? Sucessionais. Então, nós temos aí as pioneiras, temos as secundárias iniciais, secundárias tardias, temos as clímaxes e temos também os grupos funcionais, né, de preenchimento e de diversidade. Então, é bem interessante isso aqui. Traz o nome popular também, nome científico. E ele faz uma coisa que eu acho traz uma informação que eu acho muito interessante, que é o detalhe da muda quando ela é pequena. Ela mostra como é a muda, como ela é quando ela é pequena, nesse estágio aqui, ó. Isso é muito interessante porque, às vezes, a muda é diferente de quando ela é adulta. Muitas espécies têm, aliás, uma diferença muito grande, né? Você vê uma muda, ela tem uma característica da folha, e depois de adulta, ou de maior, né? Não precisa ser adulta nesse caso, né? Depois de maior, ela muda completamente a característica da folha. Então é isso que eu tô mostrando aqui por enquanto meu convidado não entra, né? O Manual de Identificação de Espécies Florestais, que é um manual editado pela Prefeitura do Rio, pela Secretaria de Meio Ambiente, né, na verdade, e está na segunda edição. E ele traz as espécies com várias informações distintas, né? Ela pelos grupos sucessionais primeiro, né? As pioneiras, as secundárias iniciais, secundárias tardias, tá vendo lá? E as espécies clímaxes. A Prefeitura do Rio, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Prefeitura do Rio, né? Ela tem um programa chamado Mutirão Reflorestamento, que existe há 33 anos, se não me engano. Acho que é isso mesmo, 33 anos, completou agora esse mês. E esse programa, ele é um programa de governo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque ele não tem sido interrompido ao longo dessas décadas todas, né? Entra governo, sai governo, e o programa continua sendo mantido e também até mesmo, né, reforçado. Recentemente tem um vídeo circulando aqui na internet, né? Gente, meu convidado está com um problema, eu não sei quem é que está acontecendo lá. Só um minutinho aí. Recentemente circulou um vídeo, então, como eu estava dizendo, em que esse vídeo mostra as áreas reflorestadas e mostra como elas eram antes, na década de 80, década de 90, e mostram as áreas como elas estão hoje. Então, a diferença, assim, brutal, né? Um minutinho, por favor, meu convidado está com problemas aqui no Instagram.
Então, o que foi muito interessante, porque a gente vê hoje alguns morros aqui, especialmente um deles, dois deles, né, que é o Morro Dois Irmãos, que hoje é um parque, né, Parque Municipal do Penhasco Dois Irmãos, Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos, no finalzinho da praia do Leblon ali, né, aquela elevação, e a Avenida Niemeyer margeia esse parque ali no início, né, daquele primeiro trecho dela, né, e aquele parque era um capinzal imenso, um negócio bem complicado mesmo. E hoje é um parque maravilhoso, todo reflorestado, né? Enfim, quem vê antes e vê hoje, vê uma diferença brutal assim, de panorama naquela região. O outro também foi o Morro do Urubu, que é um morro que fica ali entre Leme e Botafogo, mas naquele trecho final ali, indo já para Praia da Urca, né? Praia Vermelha na Urca, melhor dizendo. Bondinho ali, a estação do Bondinho. É aquele morro que fica ali entre o Bondinho e, vamos dizer assim, Copacabana, né? Mas ali é Leme, no finalzinho. Então, ali foi tudo reflorestado. Era realmente, o morro era só capim, e a partir do Rio Sul ali até o Morro do Leme, que é o último morro já na beira-mar, né? Então, o que acontece? Esse projeto da prefeitura, chamado Mutirão Reflorestamento, ele é um projeto permanente, um projeto, né, como eu disse, de Estado, né, e não apenas de governo, né, entra governo, sai governo, o projeto continua, né. Esse mutirão, ele utiliza a mão de obra local, né, preferencialmente, não só, mas preferencialmente, e ele é sucesso absoluto, assim, né? É claro que tem engenheiros florestais envolvidos, a própria prefeitura tem o seu viveiro, né, lá em Guaratiba, e sendo assim, as mudas vêm desse viveiro, né, para abastecer esse projeto, né? São milhares de mudas todo ano que são plantadas, milhares, né? E eu só tenho esses dois morros, né? O Morro do Urubu e o Morro Dois Irmãos, né? Na verdade é um parque hoje, né? Mas assim, são inúmeros os exemplos na cidade do Rio de Janeiro, né? Inúmeros. Tudo porque se criou uma estrutura bem interessante para que esse sistema funcionasse, né, ao longo das décadas, e um grande mérito, vamos dizer assim, né, dos governos seguintes, né, foi criado no governo Saturnino Braga, se não me engano, e o grande mérito dos governos seguintes, como sempre, né, é não ter atrapalhado, vamos dizer assim, né, o grande mérito. Eu estou contente aqui porque meu convidado entrou aqui. Fala aí, tudo Então, bem? olha meu amigo aí E aí, rapaz? chegando, tudo Tudo bem? bom, meu querido? Eu estava aqui falando para os meus convidados aqui, que já estão aí nos assistindo, do manual Sim, aqui, né? Esse manual é muito show. interessante, rapaz. Você deve conhecer ele bem, né? Tem que Conhece esse conhecer, manual? né? Tem que conhecer, exatamente, trabalha Tem com que isso, né? conhecer, pô. Tem E que os conhecer. diferenciais dele, né, de mostrar a muda pequena ainda, né, porque às vezes ela é diferente da árvore, da espécie já maior, né. Verdade. Carlos, Carlos Antônio Pereira, então boa noite, Boa prazer noite, cara. recebê-lo, Satisfação é minha. muito contente de você estar aqui com a gente hoje, podendo falar um pouquinho da Copa Babilônia, né, da sua trajetória, e por conseguinte também falar do projeto Mutirão Reflorestamento, né, porque acho que a sua vida profissional aí está muito associada a ele, né? É verdade. Você não estranhou nada, não? Sobre? Ah, tá de óculos, tá vendo? Tá A enxergando idade faz essas longe coisas, né? agora.
Tá enxergando, ó, tudo em Tô paz. vendo, tô vendo. Tá beleza. Mas é muito bom estar falando contigo, Mas um é amigo isso de aí. luta aí, da causa, entendeu? A gente vai trocar aqui uma experiência bacana e vou poder falar um pouco mais da minha vida aí para quem está participando ou para ficar gravado também. Maravilha. Então você nasceu aí na comunidade aí da Babilônia, ainda do Leme? Pois é, sabe? Foi aqui que Papai do Céu escolheu o lugar para mim nascer. Hoje eu tenho 59 anos, vou falar um pouco sobre isso. E tive uma mãe maravilhosa que me preparou para essa vida e que me ensinou tudo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu faço, eu tenho ela sempre comigo, porque foi a base. Né? Não só como mãe, mas como parceira e empreendedora também, né? Na minha vida toda. Sim. Famosa tia Persília, né? Tia Persília, isso aí. Dá nome a uma escola hoje aí na comunidade, né? Sim, sim. É um trabalho longo, e aí, ao longo dessa conversa, eu vou falar um pouco sobre a criação da escola, né? Que é do Uhum. início de 91. Naquela época, a gente já tinha muita dificuldade, e, como dentro da família e nos locais que ela ia, ela sempre dizia que se a gente não educar essa juventude, essas crianças, esses adolescentes, se a gente não alimentar, o risco de ter uma sociedade desigual é muito maior. Então, as duas causas dela para a família e para a sociedade era educação e boa alimentação. Para a gente ter um pouco de discernimento, né? Saber escolher os melhores caminhos, dar os melhores passos, né? Sim, claro. E qual era a atividade específica dela? Ela tinha exercia alguma profissão específica, como era do lar, e ainda tinha essas tarefas, essa incumbência, né, vamos dizer assim, socioambiental aí, o social. Então, vou começar falando da minha família, porque minha família foi o exemplo, né? A minha mãe casou muito cedo, ela é natural lá de Campos, Campos de Goytacazes, veio aqui para o Rio de Janeiro com 13 anos. E já Hum, chegou casando, tendo filho. Ela casou duas vezes, teve 11 filhos biológicos e eu fui o escolhido para nascer entre um casamento e outro. Mas a minha família é com 11 irmãos e mais 15, 20 adotados no mesmo lugar. Hein? E ela veio muito caramba. cedo para cá, encontrou aqui nessa comunidade que acolheu uma dificuldade muito grande, porque naquela época tudo era muito precário, né? Não existia saneamento básico, iluminação, as condições habitacionais eram precárias e a gente vivia o período negro da ditadura, né? Então já aí Sim. ela engajou nessa luta para tentar melhorar a qualidade de vida, entendeu? Mas por quê? Por que que você acha que ela engajou nisso aí? Ela tinha alguma formação, tinha alguma, foi impulsionada por algum fato, sei lá, pessoal? Sabe, a minha mãe foi uma mulher muito acolhedora, ela amou as pessoas de verdade. Então, como ela trouxe muita gente para dentro da família, ela abraçou a comunidade como família também. A minha mãe estudou 3 anos, mas a sabedoria que Deus deu para ela era uma coisa impressionante. Ela conseguia conversar com todo mundo, em todos os ambientes, todas as camadas sociais. Ela não tinha essa de conversar com A ou com B, entendeu? Ela falava com todo mundo, frequentava todos os lugares. E eu acho que isso foi uma coisa natural na vida dela. As pessoas começaram a se aproximar e ela não virava as costas para as dificuldades. Ela encarava as coisas de frente. E ela era determinada naquilo que se colocava para fazer. Os desafios que surgiam, ela aceitava e Ela, enfrentava. ela não tinha medo? Ela não tinha medo. Aliás, Uhum. quem pretende fazer algum trabalho coletivo, mas principalmente comunidade do Rio de Janeiro, não tem que temer. Tem que ser firme nas suas convicções e nas suas propostas que vão apresentar para essa coletividade. Certamente, né? É E aí, como é que verdade. foi isso? Como é que ela foi abrindo esse espaço, inclusive político, né? Porque ela também falava com muita gente, Sim, falava com sim. senador, falava com deputado. Ela ela não via diferença, assim, né? Ela não temia por ser uma autoridade, né? Ela, se tivesse que falar, ela falava, não é isso? Sim, então, a minha mãe, quando ela foi para a Associação de Moradores, chamaram ela também como uma tática para tentar remediar algumas questões na comunidade, porque a pressão era muito grande. E minha mãe tinha uma facilidade muito grande de lidar com as pessoas.
E aí ela começou a organizar. Ela era uma assistente social formada, indicada por Deus. Ela tratava as famílias, encaminhava as questões mais sérias, desde uma festividade até um sepultamento, brigava com o presidente, brigava com os militares, mas tudo com um propósito de trazer a melhoria da qualidade Sim, de vida para essa comunidade. E aí ela começou a lidar com essas pessoas, né, como você falou aí. Para você trazer esses benefícios para a comunidade, você tem que falar com o prefeito, com o governador. E aí é interessante, né, que isso aqui é uma área militar até hoje, mas com competência compartilhada com o município e com o Estado, é que você teve que lidar com essa dificuldade, né? Como é que eu vou trazer as melhorias para cá, se quem manda, na verdade, são os militares? Eu falo com o presidente aqui, mas eu tenho que falar lá com o tenente, com o coronel, com o general, entendeu? E aí, a tem partir que, desse contato com esses militares, ela também foi conquistando espaço, foi conquistando respeito e foi conseguindo trazer as benfeitorias. entendi. Então ela chegou a ser presidente da Associação dos Moradores também? Então, foi engraçado porque a minha mãe foi para a Associação de Moradores para ajudar e acabou virando um concorrente do presidente que lá estava, com um Ah, sim. estatuto, com base na ditadura, né? Era um regulamento que você não podia nem abrir a boca, você só balançava a cabeça assim. E aí ela conquistou a comunidade, né? E Aham, no início da década de 80 para 90, a gente teve uma abertura maior, com o sim. conhecimento Conti- dela. a É, Constituição de 88 também, né? isso, exatamente. E aí ela conseguiu avançar um pouco mais, mas não foi na primeira vez, ela não se elegeu da primeira vez. Ela trouxe novas lideranças mais jovens para participar do movimento comunitário e ajudar a eleger uma diretoria só com representantes da comunidade e com o respeito de toda a sociedade, inclusive dos militares. Ela fazendo Perfeito, parte de um grupo de apoio. perfeito. Você, ela faleceu quando? A dona Priscila? 2013. 13, 2013. É. 2013. Hoje tem uma escola com o nome dela, né? Aí na comunidade, né? Escola Tia Persília, né? Sim, então, desse trabalho na Associação de Moradores, em 91 nós conseguimos uma parceria importante, mas com o apoio da comunidade, e conseguimos criar dentro do prédio da associação, que era um barracão feito de pau a pique ainda, sem divisória, sem nada, a escolinha Tia Persília, o nome foi dado justamente para ela por causa dessa luta toda. Perfeito. E conseguimos criar, e ao longo desses anos a gente conseguiu construir uma estrutura melhor, que antigamente a escola era vinculada à associação de moradores, ao CNPJ da associação. E aí a gente chegou a ter período que houve um presidente que acabou com a escola. Você tem ideia Caramba, como é que é? Acabou com a escola e nós tivemos que esperar mais 3 anos para concorrer novamente à associação e criar uma escola, mas uma escola independente, com CNPJ independente, para que ela pudesse ter continuidade. E está lá e o prédio até hoje. só para esclarecer, essa não é uma escola formal, vamos dizer assim, né? Não, não, ela é uma escola que ela atende a criança a partir da matrícula no município, mas ela trabalha com reforço escolar que o município dá, o ensino formal. Perfeito. Mas ela oferece várias atividades, não só aquela rígida da escola formal, porque a gente precisa preparar o cidadão para a vida. Senão o cara sai de lá, matemática, eu aplico em quê? Para que eu tenho que Claro. aprender física? Então a gente traz o cara. Você vai ter uma aula de ciência, mas você pode pegar a criança ou adolescente e levar lá na área do reflorestamento e mostrar na prática como que essa ciência funciona. Claro. Assim, como a gente sabe que são crianças em geral muito carentes, né, com dificuldade até mesmo de deslocamento, às vezes, né, dificuldade de frequentar uma escola, né, formal, padrão, né, esse reforço é muito importante, né, ele direciona realmente para coisa prática, né, e oferece até mesmo perspectiva, né, que talvez uma escola, pelo esquema dela normal, com aquele monte de aluno e com um ensino formal e padrão, talvez não tenha acessibilidade para isso, né? Então, as crianças aqui,
Elas têm um colégio mais próximo, São Tomás de Aquino, é aqui no Leme mesmo. Tem o Roma, que é aqui no Lido, mas tem um colégio aí na Praia Vermelha. Mas essa escola é uma escola especial, não porque foi minha mãe que criou e que eu ajudei a criar, mas as pessoas que atuam nessa escola atuam com amor mesmo. Elas são pessoas que fazem de coração, e tem um atrativo muito especial, que é a alimentação. As pessoas fazem com amor, fazem com carinho, e as crianças, sabe, se pudesse, iriam aos sábado e domingo e feriado para a escola. Legal. E quem paga? Quem banca essa escola, Paulo? Então, no momento, sabe, a gente está vivendo um momento mais complicado da instituição, porque nós tínhamos um convênio com a prefeitura, que atendia 175 crianças, e tinha um apoio de uma ONG estrangeira também, uma ONG sueca, e infelizmente nós perdemos o apoio dessa instituição e tivemos o nosso convênio cortado também. Então, hoje a gente está com o apoio de pessoas voluntárias. Nós temos um policial da UPP que dá aula de violão, nós temos um grupo de capoeira que dá aula de capoeira, nós temos um projeto de esporte que atende as crianças fora da sala de aula, e agora a gente está reformulando a nossa sala de informática para tentar receber não só as crianças, mas também preparar os adolescentes e os adultos para o mercado de trabalho, para as pessoas terem acesso à internet, para a gente ter curso profissionalizante, porque a escola é um espaço muito democrático e a gente tem que utilizar aquilo ali de maneira efetiva mesmo. Ou seja, vocês têm um espaço físico, tem, né, Sim. a demanda de alunos, claro, de gente interessados, mas estão aceitando parcerias para poder tornar isso mais dinâmico, nesse momento em especial, né? Sim, porque a gente aprendeu que a gente não pode viver à espera dos gestores públicos. Os projetos, as políticas públicas, elas andam muito empobrecidas. A nossa cidade ela está vivendo um momento complicado, né? De um certo abandono na saúde, na educação, uma infraestrutura que já não atende mais. E nós, enquanto pessoas e instituições com finalidades de atender esse público, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu aprendi com a minha mãe, aliás, eu fui para a associação de moradores para tirar a minha mãe e acabei ficando por lá. A gente tem que procurar cumprir a nossa parte, né? Dar a nossa contribuição para deixar um legado e para que outros deem sequência também. Perfeito. Paulo, agora voltando mais para você, né? Você, então, foi presidente, seguindo os passos da dona Persília, sua mãe, você foi presidente da Associação de Moradores, né? Correto ou Sim, não? então, quando eu ingressei para a Associação de Moradores, eu passei primeiro por um grupo jovem. Durante 5 ou 6 anos, nós passamos com esse grupo jovem pelo um aprendizado na Associação de Moradores com a minha mãe. Ela era madrinha desse grupo. E desse grupo saíram vários diretores para a Associação de Moradores. E eu passei por todos os cargos que o Estatuto da Associação prevê, até ser eleito 2 vezes presidente da Associação de Moradores. Bacana. E como é que foi o seu ingresso ou a criação, né, da cooperativa de reflorestadores? Como é que ela Então, nasceu e naquela por época, quê? então, em 95, nós tínhamos sofrido trauma de um deslizamento aqui em 89. 3 pessoas da mesma família faleceram. E aí a gente teve o conhecimento, né, a partir de uma parceria com a Billy Tosini, que é um outro companheiro nosso aqui, da Associação de Moradores aqui, a Alma, e nós fizemos um pedido para a prefeitura para o projeto chamado Mutirão do Reflorestamento, que é da Secretaria Municipal no Rio de Janeiro. E aí nós fizemos uma assembleia na associação, todo o grupo que estava lá participou do processo de seleção, onde eu fui eleito encarregado com uma equipe de mais 12 trabalhadores. A partir de 95, nós começamos a fazer o processo de implantação do projeto aqui na Babilônia. E aí a gente conseguiu contemplar a implantação de 95 até 2000, numa área total de mais ou menos 12 hectares, entendeu? Perfeito. E quando é que o Rio Sul entrou nesse projeto? Então, o Shopping Rio Sul, tem muita gente que não entende muito bem, porque que tem a ver um shopping com uma ação ambiental na cidade?
foi muito bem-vinda, né? Porque no início eles participaram de uma forma legal, né? Através de um termo de ajustamento de conduta que durou de 2001 até 2005, onde foram feitas 3 medidas administrativas para reflorestamento e educação ambiental e implantação do projeto de ecoturismo, manutenção e implantação, ou implantação e manutenção de uma área verde aqui atrás do Shopping Rio Sul, e a questão viária ali no entorno para evitar o impacto do número de veículos que iam circular no entorno. E aí foi engraçado porque o termo durou, foi muito bem cumprido. Para nós foi uma novidade, porque nós saímos de um processo de um mutirão, onde os trabalhadores atuavam de maneira informal, para você sentar com um membro do Ministério Público, com os engenheiros florestais do município, para poder elaborar um TAC de 4 anos. Você imagine que coisa nova para a gente. Foi um desafio tremendo, mas nós, eu, a Cristiane, que foi a nossa engenheira, o Celso Júnior, Marcelo Hudson, aqueles caras lá da Secretaria de Meio Ambiente são fantásticos, eles conhecem muito bem da coisa. A gente sentou, conseguiu apresentar para o Ministério Público, para o Rio Sul, cumprimos o TAC. E ao final do TAC, nós imaginávamos, poxa, acabou. De repente, tivemos uma surpresa de uma adoção por meio do Shopping Rio Sul, que perdura até hoje, cara. É uma coisa maravilhosa e está fazendo muito bem para a cidade do Rio de Janeiro. Ah, eles são adotantes? Eu não sabia desse detalhe. Eles são adotantes, entendeu? Eu achei que ainda cumpriam o TAC. Estava cumprindo ainda o TAC. Não. Eles são adotantes da área, entendeu? A adoção oficial mesmo. Sim. Nós chegamos a ter um grupo de mais de 50 trabalhadores. Criamos a COP Babilônia, né? Que é uma cooperativa que abraçou o projeto e que está aí prestando serviço na cidade do Rio de Janeiro. Já com teve membros mais de 50... da comunidade, basicamente, né? Sim, 99,9% com pessoas aqui da comunidade. Muito bacana. E a adoção do Rio Sul, então, é no Morro do Urubu, é isso? Esse morro atrás do Rio Sul? A adoção do Rio Sul, ele hoje contempla toda a área do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca. Abrange todo o maciço da Pedra do Leme, que é um morro menor entre a Babilônia e a Pedra do Leme, que é o Morro do Urubu, o Morro da Babilônia em si e o Morro do São João e Cabritos. Então tem todo esse maciço aqui que é atendido pelo termo de adoção que o Rio Sul tem, com a COP Babilônia. É bem amplo, hein? É bem grande o tamanho, né? A área adotada por eles. A área adotada por eles é bem grande. Sim, grande, né? Hoje tem uma área correspondente a 60 campos de futebol. Para quem começou um trabalho com 12 hectares, hoje tem 60 hectares, 60 campos de futebol. E aí a gente tem 3 equipes, né? Uma atua aqui no Morro da Babilônia, que é a área maior, Morro do Urubu e a Pedra do Leme, e outra atua na área do São João, e uma aqui atrás na vertente norte, aqui na área do Abílio, com equipe de jardineiro, com os engenheiros também, os educadores ambientais. Perfeito. Então, a cooperativa foi criada, a Copa Babilônia, né, foi criada em 90 aí? Foi em 2000. 2001. 2000 perfeito. Nós começamos o processo de criação. Fizemos um curso de 11 meses, que culminou com a assinatura do TAC em 2001, entendeu? Perfeito. E desde então você é o presidente da cooperativa? Desde a fundação? Então, por incrível que pareça, né, nossos associados até hoje depositaram confiança na minha pessoa, mas eu não trabalho sozinho, a gente tem um grupo de 5 diretores, tem um conselho fiscal que atua diariamente na fiscalização das contas, das coisas que são adquiridas, dos serviços que são executados. Toda a proposta a gente senta junto para analisar e fazer os encaminhamentos, porque a cooperativa ela é constituída de um grupo de pessoas, né? As pessoas não têm carteira assinada. Elas trabalham, dão a sua produção, em troca elas recebem um prolabore para poder pagar suas contas, sustentar suas famílias, entendeu? A força do grupo, né? Força do conjunto, a força do coletivo. Grupo que faz a cooperativa caminhar. Mas eu tive aí essa satisfação, eu me sinto
muito honrado por isso, mas é uma responsabilidade enorme. Está tomando conta de uma empresa, que parece que não, mas o TAC, naquela época, foi um valor bem considerável. Em si, foi 1,5 milhão para os 3 projetos, e 50% desse valor foi destinado aos 4 anos de execução do termo, entendeu? Então, nós tivemos que cumprir tudo à risca, conforme Sim, pactuado com a Prefeitura e com o Ministério Público. perfeito. E o resultado está lá também, que é mais importante, né? Quer dizer, que é tão importante quanto, né? O resultado Assim, apareceu. Você vê fotos dos anos 80 ali de cima do Morro do Urubu, né? Do Babilônia mesmo, né? Melhor dizendo. Aquilo era só capim, só capim. Né? É engraçado que se você vê uma foto dos anos 30, anos 20, é diferente, era tudo florestado. Eu vi dia desses uma foto dos anos 20 ou 30, o morro era todo florestado. Você pega dos anos 80, não tem nada, tem pequenas matacões assim, né? Pequenas trechinhos assim com mata, mas assim, basicamente capim. pois é, isso aí é o resultado da ação humana, e aí a gente tem uma história muito bonita aqui com a vinda dos portugueses aqui para a comunidade. Desde a época da vinda do Império aqui para o Rio de Janeiro, da construção das fortalezas em todo o litoral do Rio de Janeiro, e aqui não foi diferente. Enquanto existia os portugueses com os índios, e depois os moradores que ali se estabeleceram, a floresta era um pouco mais sacrificada, mas ao mesmo tempo preservada, porque se cultivava alguma coisa também. Quando os moradores saíram, o que prevaleceu foi o capim que veio nos navios negreiros, o capim colonial. E ele se adaptou muito bem ao nosso clima. E aí ele formou aquele tapete de capim. E aí, meu amigo, quando vinha a época das queimadas, era terrível. Por isso Balões que e você tal. fala, né? Você fala que existiu uma floresta primária e depois, com a ação humana, ela foi sendo degradada. Mas, Mas como você mesmo diz, aí nos anos 20, desculpa, aí nos anos 20, 30 nem era mais a floresta primária, entendeu? Mas não, com estava recoberto, certeza. entendeu? O problema é que Sim, sim. essas décadas aí do século XX, né, dos anos 30, 40 para cá, eu não entendo por que que isso ficou tudo desmatado, porque desmataram, né? O fogo apenas numa mata fechada, ele não provoca tanto, vamos dizer assim, a situação que a gente tinha nos anos 80 parece ter sido desmatado mesmo, né? Sim, boa parte foi desmatada para a construção das bases militares, para a comunicação também da Baía de Guanabara com o centro da cidade, para acolher as pessoas que iriam habitar aquele local, para a construção de uma estrada. E aí vieram outras espécies, né, que não eram nativas aqui da Mata Atlântica, né? E aí houve Sim. uma ocupação desordenada, sem planejamento nenhum, e causou aquele impacto que você fala aí nas fotos. Tem uma pessoa participando ali, vou mandar um abraço para ela. Obrigado pela participação. Valeu, Vera, obrigado. Mas a nossa história é uma história que começa com a ocupação da cidade do Rio de Janeiro, e aí a cidade sofre muito com a especulação imobiliária, com as construções desordenadas, sem planejamento nenhum. E graças a Deus que a prefeitura, naquela época, né, que nem existia a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi pós-Rio 92 que começa a Isso. surgir esse movimento, né? E nós É, fomos contemplados e abençoados, graças a Deus, né? verdade. Foi criada ele no governo. Você lembra de quem? Não lembro. Não lembro quem era o prefeito na época. Aham. O Paulo, e a comunidade, ela começou, você sabe essa história mais ou menos? Quando é que iniciou essa comunidade? Ou sabe, Aliás, a aqui a propósito, gente. por que esse nome, hein, Babilônia? É um nome interessante, né, Então, para uma as comunidade. primeiras, as primeiras ocupações elas são relatadas do século XVI e XVII. Quem tem o melhor histórico desses registros é o Exército Brasileiro, porque foram os primeiros a chegar aqui e a utilizar o conhecimento dos índios, justamente para estabelecer a defesa do litoral do Rio de Janeiro. Não existia passagem para Copacabana. Existia um Sim, pequeno porto na lagoa que levava para o centro,
depois abriram uma trilha aqui pelo Morro da Babilônia, onde é Ladeira do Leme hoje, e depois começaram a ocupar os morros dessa região. Se estabelece o Forte de Copacabana, aqui o Forte Duque de Caxias, a de Santa Cruz e de São João, mas os primeiros habitantes foram os índios e depois os portugueses. E aí começa a ocupação do alto do morro para a base, pelos moradores que começaram a trabalhar na cidade, entendeu? E o nome Babilônia, você sabe que não existe nenhum registro formal. Existia uma fábrica de cerveja aqui, logo após a abertura do Túnel Novo, né, da passagem de Copacabana para Botafogo, mas existe um relato também que ninguém consegue confirmar, é que na chegada dos portugueses aqui no Rio de Janeiro, eles chegaram na primavera. E aí viram toda a Mata Atlântica florida e fizeram uma analogia ao jardim suspenso da Babilônia, bíblica. Rola muito essa conversa, entendeu? Mas hoje a gente, se você for procurar nos registros do Exército, nas grandes bibliotecas, você não encontra por que o nome Babilônia. Porque o morro também, agora que eu lembrei, é o Morro da Babilônia, né? Só Morro que da Babilônia. pelo lado do Leme, você não tem essa distinção, né? Como se fosse um morro só. Pelo lado da Urca, você já tem um contorno melhor, porque as paredes já são mais lisas, né? Não tem com as vegetações mais verticais também, né? Sim. E aí você tem uma definição melhor do Morro do Leme, do Morro da Babilônia, o do Urubu, né? Se não me engano, né? Tem ali são três, Sim. né? São três. Isso. Então, agora eu lembrei, né? É o Morro da Babilônia também, né? Que é chamado. Sim. Mas pelo lado do Leme não se conhece assim, né? Então, é porque você até tocou num ponto importante, que quando você está aqui no Leme, na praia, você consegue ver à direita a pedra do Leme, por causa da bandeira. No meio você tem o Morro do Urubu, e mais à esquerda tem o Morro da Babilônia, que ele vai até aquela vertente lá da Princesa Isabel, e mais para a Vila Militar da Babilônia também. Mas aí você tem no Morro da Babilônia duas comunidades distintas, né? Sim, Babilônia em si, pelo morro, ficou o nosso nome, e Chapéu Mangueira mais abaixo um pouquinho, entendeu? Como sim. você fala, do lado de cá não dá para ver. Fica bonito quando você está no aterro. Do aterro você consegue visualizar bem. Você vê direitinho as corcovas não, as conformações, assim, né? Sim. Então, Paulo, seguindo aí, você foi nessa caminhada, né? Associação de moradores, depois a criação da cooperativa, né? Você está nessa pegada aí há um tempão, né? Você nasceu na comunidade, então você tem aí já 50 e alguns anos, né? Quase 59. 60, quase 60 de comunidade, né? E como é que você vê essa comunidade no futuro? Porque, assim, a gente vê hoje um conflito muito grande entre a comunidade em si e o meio ambiente, né? Ou seja, a floresta e a questão aí da moradia, né? Das edificações irregulares, né? Teve um governo aí que eu não me lembro qual foi, que deu uma mexida nisso, um projeto que era para regularizar as edificações, dar título, né? Outro veio, colocou lá esgoto, não sei o que e tal. Mas a comunidade continua crescendo, continua se expandindo, e esse conflito ele é permanente, eu diria, né? Entre a comunidade, entre a expansão irregular e a área de proteção ambiental. Como é que você vê isso aí para o futuro? Então, Sábio, aqui nós temos tudo para ter um controle maior a respeito dessa questão das construções irregulares. Eu vou te dizer por quê. Em 2010, quando trouxeram para cá o projeto Morar Carioca Verde, que foi onde aconteceu a Rio+20, que nós recebemos o Ban Ki-moon, aquela coisa toda, algumas famílias foram reassentadas aqui na própria comunidade. Foi criado um parque em 2013, que é o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca. Já existia uma APA anterior e já existia uma delimitação física. E a partir daí foi criada uma legislação urbanística aqui para a Babilônia. O que não aconteceu de fato foi a questão da legalização fundiária. E quando você não faz isso, você abre brecha para especulação, para crescimento desordenado.
para ocupação de áreas de risco. Abre brecha para tudo. O que falta Mas hoje alguma para... comunidade, desculpa, alguma Oi? comunidade, desculpa aí, alguma comunidade tem essa legislação, essa regularização fundiária? O que Isso se tem existe? de conhecimento é um trabalho feito pelo ITERJ, dando a titularidade da terra. Mas eu não acredito que tenham feito um projeto para realmente fazer um mapeamento e certificar que aquele mapeamento ali está correto, aquelas medidas, aqueles parâmetros estão corretos. Aqui fizeram a legislação, mas não criaram efetivamente as áreas, definindo o que era público e o que era privado. E aí, Na quando você prática, tem uma área na zona sul do Rio de Janeiro, de frente para o mar, que ninguém é dono, quem não quer esse pedacinho de terra? Então, aqui, para você ter ideia, foi feito um trabalho muito interessante com a GeoRio e com a Defesa Civil. Foi feito todo um mapeamento de risco. E, a partir desse mapeamento, se definiu o gabarito para o tipo de construção. Nessa área aqui, você pode fazer um andar, naquela você pode dois, naquela você pode três. Só que não efetivaram a legalização fundiária. Mas o que nós temos aqui é a partir do reflorestamento, como ele é feito pela própria comunidade, teve sim a condição de uma, duas ou três casas acima do marco limite, porque já existiam pessoas morando lá e as casas eram feitas de maneira precária, de pau a pique. Hoje as pessoas conseguem construir de alvenaria. E tem um problema maior que é o lado aqui, na vertente para o lado da Princesa Isabel e da Roberta de Jair Lopes, que as famílias tinham saído e retornaram para lá por causa de suas necessidades. Eu acho que o que a gente precisa de verdade é uma parceria com a Prefeitura do Rio para que ela mantenha o pouso que eles tiraram. Que a gente tinha um ponto de orientação urbanística e social que foi retirado da comunidade. Você tinha um engenheiro, você tinha um assistente social que ia lá e atendia as demandas dos moradores. Hoje não existe mais. As pessoas constroem sem nenhuma orientação mínima, não existe. Tem um conhecimento de um pedreiro, que às vezes também não estudou para isso, não sabe fazer um cálculo, faz com base no que ele aprendeu também. Mas o ideal, a partir dessa legislação, seria ter essa equipe de técnico para orientar o pessoal, entendeu? sim, inclusive na última grande enxurrada que teve chuva, né, torrencial, morreu, parece, algumas pessoas aí, né? Aliás, todas as comunidades foram afetadas, mas aí foi bem complicado, não foi? Sim, então, o que, que acontece? Com as mudanças climáticas, com essa questão que muita gente não acredita, nós tivemos, infelizmente, um volume de chuva que nunca tinha acontecido aqui na comunidade. E aí, apesar do reflorestamento, o solo não suportou. E aí morreram 3 pessoas aqui na Babilônia e 3 aqui próximo ao Rio Sul, aquelas pessoas que estavam dentro, infelizmente, do táxi. Do Foi uma táxi, verdade. tragédia, né? Não foi a primeira, foi a segunda aqui, por incrível que pareça. Morreram 3 pessoas, né? Uma coisa triste. E é horrível você se deparar com um cenário desse. Por mais que você tenha os cuidados, que você oriente os moradores, isso é uma coisa que fica difícil você prever. Sim. E aconteceu uma tragédia, infelizmente. É. Ô, Paulo, ali na Tabajaras, parece que essa questão na Rocinha também, em várias comunidades, né? Essa questão imobiliária, né? Ela é totalmente sem controle, né? Não existe, assim, nenhum controle mesmo, né? Assim, a especulação mesmo imobiliária, não é nem tanto a necessidade da comunidade, vamos dizer assim, original, né? Tem uma especulação imobiliária muito forte. Como você falou, né? Quem não quer morar na Zona Sul, né, de vista para o mar, e numa área que não tem uma titulação definida, né? Então, você está dizendo que aí não tem esse problema, não é tão forte, é isso? Então, sabe, o que que ocorre? Com o advento da UPP, também, isso valorizou muito os espaços aqui na comunidade. Você passou a ter uma segurança maior, vieram vários investimentos, surgiram vários hostels, restaurantes, as pessoas acreditaram, e isso aí valoriza mais. Quando você começa a valorizar um espaço, como eu te falei, que já te favorece que você tenha uma floresta, que você tenha um parque, que você tenha praia Fácil na frente, acesso, né? exatamente fácil acesso,
Isso, obviamente, que desperta o interesse de outras pessoas. E aí, realmente, a comunidade acaba, os moradores oriundos dessas áreas acabam perdendo espaço. Porque vem o especulador com o capital, compra lá o barracozinho do morador mais humilde, ou oferece em troca uma pequena construção para ele melhor e amplia o espaço para especular. E vai acontecer como acontece em todos os locais do Rio de Janeiro, porque, infelizmente, a gente não tem fiscalização, não tem um apoio, não tem uma orientação maior. Se tivesse ocorrido a questão fundiária, essa especulação não estaria acontecendo hoje, porque tudo seria através de um processo de um licenciamento prévio e de uma fiscalização local, entendeu? Sim, sim. E isso é dramático, né? Porque para acontecer uma tragédia, como aconteceu, como se chama aquela comunidade? Me Na esqueci Muzema, agora, na na Muzema, né? Muzema. Então, foi uma tragédia, né? Uma tragédia que pode se repetir, porque a gente sabe que continuam a construir prédios naquele mesmo esquema. Como você falou, é um mestre de obras ali, o cara faz um cálculo, papel de padaria ali, e vai lá e constrói um prédio, cara, com 10 andares, com 8 andares, né? Isso é uma tragédia anunciada, né? É só uma questão de tempo e de alguma condição aí climática, vamos dizer assim, ou de chuva intensa, né, por muitos dias, aquilo vai acontecer, isso é óbvio, né? Aí vocês não têm prédios grandes, né? Tudo, pelo que eu me lembro, é 2, 3 andares só, né? Sim, eu ia falar sobre isso. Então, o termo de construção, não existe nenhuma análise de solo, não existe nenhuma análise de lençol freático, de movimento de Isso. solo, de vegetação. Pelo contrário, eles acabam com a vegetação. E aí vem as grandes tragédias. Aqui, existe sim algumas construções aí com 2, 3 andares, mas não existe prédio. Eu ia falar isso. Lá naquela área lá existe prédio de 10, 12 andares, entendeu? Sem nenhuma estrutura de elevador, de segurança de combate a incêndio. A parte hidráulica ninguém sabe como é feita, entendeu? Então é preciso que as pessoas entendam que precisam morar, mas precisam morar de maneira digna e segura, né? Não pode cair nessas armadilhas e depois perder a sua vida, né, cara? O Estado falta muito, né? Falou. É ausente, né? Falta nesse sentido, é muito ausente, né? Mas a ausência do Estado, eu analiso de duas maneiras. Às vezes ela é proposital mesmo, porque existe uma questão política e financeira por trás disso tudo, e por isso que acontece essas construções irregulares. Há muitos interesses na coisa irregular. Na medida que o cidadão tem necessidade e surge aquele oportunista para usar essa questão, vão surgindo mais comunidades, mais construções irregulares, e as pessoas acabam se colocando em risco em função da sua necessidade. Então, o Estado ele precisa ser um Estado que não é o paizão, mas o Estado que diga, olha, eu estou aqui, eu estou cumprindo a minha obrigação. Eu tenho que te assistir nas tuas necessidades de habitação, de educação, de saúde, de meio ambiente. A gente não quer um pai-mãezona. A gente quer que o pai cumpra aquilo que se propôs a fazer, que é o Estado, né? O Estado não é um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é para o cidadão. Senão, não existe, pô. Se ele não cumpre a sua Exato. finalidade, né? Exatamente. E Paulo, como é que você vê então aí a COP Babilônia aí? Você está aí desde que foi criada, você está como presidente, né? Está aí Sim. coordenando a equipe e você está preparando alguém para... Existe uma planejamento nesse sentido, né? Você faltando, essa pessoa conduz, ou, enfim, acontecer uma situação qualquer, né? Sim, o nosso estatuto prevê, né, uma substituição automática em caso de ausência, isso pode se dar por morte, ou no caso eu resolva, ou apareça uma oportunidade para que eu desempenhe um outro trabalho em outra área, e isso eu almejo, lógico, não escondo de ninguém, mas nosso grupo é um grupo bem consolidado, porque a maioria são pessoas que criaram a cooperativa. Então, eles conhecem muito bem o fundamento, conhecem o que estão fazendo, e a ideia é fazer sucessores mesmo. E são Porque se a unidos gente. também? Oi?
São unidos também, eles, o Sim, grupo. a gente quebra o pau quando tem que quebrar, porque isso faz parte de toda a família, de toda a empresa, visando o bem maior. Claro. Ontem mesmo nós tivemos uma Assembleia Geral, porque nós estamos fazendo o nosso planejamento estratégico para 2021. Vamos fazer a Ah, sim. renovação do contrato com o Rio Sul. Mas já tivemos outras experiências e um dos maiores desafios depois que nós criamos uma cooperativa foi a primeira mitigação de pressão do pressão aqui no Rio de Janeiro, lá no Parque da Pedra Branca. Nós Uhum. fomos para lá a convite do Beto Mesquita, que é um grande parceiro nosso. Tivemos uma experiência maravilhosa de quase um ano. E depois que o trabalho estava consolidado, as pessoas de lá deram sequência. Então, a cooperativa também tem esse papel social de ajudar na criação de outros grupos que possam desenvolver atividade no seu local e no município do Rio de Janeiro, né? Faz Por parte falar nisso, do é, nosso projeto também. e por falar nisso, né, em outras atividades, a cooperativa desenvolve outras atividades que não seja a de reflorestamento em si? Sim, sim, aqui a gente tem um foco no ecoturismo, porque a gente está num ponto geográfico importante, histórico, social e ambiental. A gente busca dar oportunidade de criar outros grupos também, mas nosso estatuto permite fazer outras coisas, área de construção civil, paisagismo, inventário ambiental. Nossa empresa está apta a atuar no Brasil inteiro. A gente é uma cooperativa que atua aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas nós já fizemos trabalho em outros lugares e nós pretendemos Vocês, agregar mais profissionais para avançar mais. se alguém quiser fazer alguma poda de árvore, enfim, particular e tal, vocês também fazem. Qualquer projeto na área ambiental, nós estamos preparados. Se você quiser Perfeito. fazer um estudo de impacto ambiental para fazer um empreendimento, nós temos condição. Se você quiser fazer um processo de licenciamento de uma obra, nós temos condição. Se você quiser fazer um jardim, pode contar com a Remoção de gente, uma árvores, poda. Oi? poda e remoção também Também, na de árvores. medida em que siga-se os trâmites normais junto Claro, ao Parque de Jardins, entendeu? devidamente E autorizado, quando você né? fala de poda, Oh, né? A nossa cidade é uma cidade muito é, arborizada e que, infelizmente, a gente tem visto muita atrocidade, né? atrocidades, cara. Tá cheio de tronco aí cortado. Me Tijuca, um amigo desculpe. me falou hoje que na Tijuca tá uma loucura, assim, cheio de Sim, tronco lá sim. cortado. Parece não Ainda ter mais muito nessa época critério, agora né? de eleição, eles começam a fazer um monte de besteira. É, parece não ter muito critério, entendeu? Uma coisa meio Não complicada. tem, não tem. No verão, essas pessoas, quando ele entrar realmente com força, esses moradores vão lamentar profundamente, né, o que está acontecendo. Falou uma outra pergunta sobre a comunidade aí. Vocês Sim, têm outras atividades, tipo, turísticas também na comunidade? sim, porque aqui a gente tem uma visão privilegiada da cidade do Rio de Janeiro. Lá no alto do Morro da Babilônia, você consegue ver o bondinho do Pão de Açúcar, você consegue ver a Enseada de Botafogo, o aeroporto, o morro, Dois Irmãos, você vê a praia de Copacabana, você vê o Corcovado. Então aqui uma visitação tremenda. E a gente precisa estar organizado para receber essas pessoas, porque a gente está vivendo uma pandemia, tem a questão da segurança, da informação, da história da comunidade. Né? Às vezes a pessoa sobe ou vai num ponto turístico da cidade de Janeiro, mas só leva fotografia. E não conhece um pouco mais daquele ambiente que ela está frequentando, entendeu? Então a gente se Sim. preocupa também em informar as pessoas. E como é que as pessoas fazem para fazer essa visitação? De que Na forma maioria elas... das vezes, elas têm o acesso à informação pela internet, elas fazem contato com a associação, com a cooperativa, tem um grupo de turismo que se formou agora recentemente, o Amastur, mas elas também criam grupos na internet e sobem por conta própria também. A maioria sobe por conta Ah, própria. tá. Ah, entendi. Pensei que era só subiam basicamente com vocês guiando. Não, não, a comunidade é uma área pública, é aberta para qualquer Não, visitante de qualquer área do Brasil e do mundo poder visitar. claro, mas eu digo por vocês saberem os pontos mais interessantes, até mesmo a questão histórica, né? Que aí tem, parece que tem canhões antigos aí em cima, alguma coisa assim, não tem? Sim, nós já chegamos a ter esses canhões aqui. Hoje eles estão na entrada do Forte Duque de Caxias, aqui no Leme. Mas você Então falou foram uma coisa removidos, né? importante,
É interessante as pessoas visitarem e a gente sempre procura orientar para subir acompanhado, independente de pagamento ou não, para que elas tenham Uhum. segurança e levem as informações. Porque a trilha ela é bem sinalizada, tem os totens de informação, as placas indicativas. Mas, por exemplo, terça-feira uma menina subiu sozinha e acabou se perdendo lá. Nós tivemos que subir para fazer o resgate junto com o corpo de bombeiro, entendeu? Bom, perigoso, então. Falou, tá acabando aqui o nosso tempo, infelizmente, né? Aham. E eu queria falar sobre um negócio que está lá atrás de você, ó. Cheio de listrinhos Ah, assim. sim. O que tem O que é ali? aquilo? Conta lá pra gente o que é aquilo. Esse aqui? É, Esse aqui, né? esse aí, isso. Então, cara, isso aqui, quando eu me lembro desse momento, eu só me lembro da minha mãe, cara. Por quê? Quando eu estava lá na Você pode associação. pegar? Tá fácil de você Oi? pegar? Tá fácil de É, você pegar ele é lá? fácil. Por Pera favor. aí. Tá aqui. Dá para Então, ver essa aí melhor? foi a tocha olímpica, né? Foi, foi. E você foi que carregou aí na comunidade? Eu fui convidado para ter essa honra de carregar esse símbolo olímpico no percurso aqui da Praia Vermelha ali para o Yacht Clube, cara. E aí eu falo da minha Maravilha. mãe por quê? Eu tenho certeza que esse convite não foi para o Palô. Quem conhecia mandou Que o convite para o modéstia. Palô, mas para homenagear a Dona Persília, a pessoa que ela foi e que ela continua sendo, entendeu? Deixa de modéstia, rapaz. Não, sério, cara, pode ter certeza. Eu sou a sombra da Dona Persília, cara. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Eu falo Você é a dela com muita continuidade alegria, com dela, muita satisfação, cara. é a continuidade do trabalho dela, e você honra muito bem esse trabalho que ela iniciou, né, e fez tão bem, iniciou não, fez tão bem, né, e que você dá continuidade com muita categoria, né, com muita expressão, e você sinalizou também aí em algum momento que você pretende seguir outros caminhos, né, possivelmente é o caminho político, né, pela sua própria liderança natural aí nesses 50 e tantos anos como morador aí, né, e certamente você levou muita melhoria também, né? Seguiu muito bem, então, né? Esse caminho que ela abriu, né? Numa época muito mais difícil, muito mais complicada, né? Você, inclusive, se formou em Direito, né? Olha, estou entregando aqui você de bandeja, hein? Então, assim, você se preparou para isso, né? Você foi à Uhum. luta, né? Não ficou acomodado, né? E isso fez toda a diferença, com certeza, né? Sim, porque antigamente as lideranças comunitárias, como a minha mãe, elas se preocupavam muito com o dia a dia. Elas não tinham tempo para estudar. E aí, quando eu ingressei na associação, eu também tinha parado de estudar. E quando você se depara e passa a entender o que é uma empresa, uma associação, e que ela precisa de um estatuto, ela precisa seguir regulamento, que tem que ter CNPJ, você precisa se aperfeiçoar, precisa aprender um pouco Você, mais. e você até consegue ajudar mais também, né? De Com certa forma, né? certeza, com Consegue certeza. fazer isso em escala, né? E na Meu amigo, associação, nosso tempo diga, está acabando e eu tenho que salvar a live, senão a gente perde. tá bom, tá bom. Mas olha, parabéns aí pelo seu trabalho maravilhoso na comunidade. Parabéns aí pelo que você faz aí com a cooperativa também, né? Você faz a diferença na vida de muita gente aí, com certeza. Tá, cara, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a tua parceria, o convívio e esse trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo para a cidade do Rio de Janeiro. É executado aqui na Babilônia, mas é um efeito que vai para toda a cidade, entendeu? Então foi um Com prazer estar certeza. falando contigo, cara. Foi um prazer, meu amigo. Tudo de bom. Abraço aí, fica com Deus. Abraço. Você também. Tchau, tchau.